Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. O tema da mensagem é Igreja, uma equipe mais que vencedora. E o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 até o 12, está escrito assim: quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Igreja, ela é família. E família ajuda outros membros dessa família. Igreja, ela é comunidade. Nós temos todos algo em comum. Igreja é corpo. O meu dedão do pé, ele não sai andando sozinho por aí. Porque a igreja, ela é um corpo. Todos os membros fazem parte desse corpo. Igreja, ela é um time. Igreja, ela é uma equipe. Igreja é a assembleia dos chamados para fora. A famosa palavra eclésia. Igreja é um grupo de pessoas resgatados, redimidos, salvos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, você percebeu que eu só falei de igreja aqui no plural, no coletivo, no grupo de pessoas? Porque, como eu sempre digo aqui, sozinho em casa, a pessoa não é igreja. Sozinho em casa, a pessoa, ela não é igreja. E aí ela pode dizer assim: pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia na minha casa, eu converso com Deus, eu oro todos os dias, amém. Amém, você é um crente que tem comunhão com Deus, mas sozinho em casa você é um crente, você não é igreja. A igreja, ela acontece nos encontros dos membros. Quando Jesus fala assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no vosso meio. É uma palavra que Jesus falou, E eu vou mais além. Tem gente que dentro da igreja, no meio do coletivo, no meio do grupo de pessoas, também fica sozinho. E sozinho você também não é igreja. Tem gente que reúne, que está no culto, mas ele não quer nada mais do que isso. Ele não quer nada mais do que isso. Ele quer reunir e tal, ele quer observar. Não quer compromisso com a obra. Só quer ver o que o outro está fazendo, o que a irmã está vestindo, para poder fazer as suas críticas, o que aconteceu. Ele só quer observar. Tem outros que não querem se envolver. Muitas vezes por causa de feridas do passado, que ainda não foram tratadas, não foram resolvidas, E ainda outros não se envolvem por questão de orgulho. De orgulho mesmo, ele não quer se envolver. Outros por conta de preguiça. Então, a gente tem uma série de fatos que fazem com que a pessoa esteja no corpo, esteja de corpo presente, no corpo de Cristo, mas não queira desenvolver o dom que o Espírito Santo deu a essa pessoa. Porque o Espírito Santo, ele dá dons às pessoas, e esses dons, eles devem ser usados no corpo de Cristo, na igreja. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 1, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejam ignorantes. Aí lá no versículo 4 em diante, ele escreve assim: ora, existem diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários dons, mas o Espírito é o mesmo.
Lá no versículo 5, ele diz assim: existem diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E aí ele vai falando: existem diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Então, meu irmão, minha irmã, né, que está aqui nessa noite, que pode estar assistindo esse vídeo também, não enterre o dom que o Espírito Santo te deu. Né? Você pode dizer assim: mas eu não sei dirigir culto, eu não sei cantar, eu não sei orar em público. E quem disse que é somente isso que se faz numa igreja reunida? Né? Para começar a cantar, nem é dom. Não está listado na lista de dons espirituais a cantar. Né? É questão de talento. É caso até de um estudo bíblico para falar sobre isso. Não é o caso da nossa mensagem hoje. Mas assim, quando eu descubro o dom que o Espírito Santo me deu, eu tenho que ter consciência de uma coisa: que ele deve ser usado para edificar a igreja e glorificar a Deus. Glorificar a Deus e edificar as pessoas. Quem está plantado aqui na nossa IBNJ, você está plantado aqui por um motivo, né? Para florescer, para a glória de Deus. Você está plantado aqui com o objetivo de frutificar, para a glória do Todo-Poderoso. Para sermos uma equipe mais do que vencedora, a gente precisa desconstruir conceitos que estão na nossa cabeça e que são, muitas vezes, conceitos diabólicos. São conceitos diabólicos e de tanto falarem, né, eles acabam inculcados na nossa cabeça. Então a gente precisa quebrar paradigmas que muitos falam e que parecem ser uma verdade, mas lá no fundo ele tem o objetivo de trazer a destruição da unidade da igreja. Conceito do tipo assim: eu não levanto bandeira da igreja. Eu tenho ouvido isso ultimamente: eu não levanto bandeira da igreja. E eu vou dizer assim com toda certeza: eu levanto. Eu levanto bandeira da igreja. Por que você não levanta a bandeira da igreja? A pessoa levanta a bandeira do time de futebol, a pessoa levanta a bandeira do partido político, a pessoa levanta a bandeira de ideologia. E por que na hora de falar no ramo da fé, não pode levantar a bandeira da igreja? Né? Então, eu sou membro aqui da IBNJ, e nas redes sociais, quem me acompanha nas redes sociais, no meio dos meus amigos, no meio dos meus parentes, eu levanto a bandeira, aquele logozinho da IBNJ, eu saio mostrando. Antigamente eu tinha colado no meu carro, né? Eu convido as pessoas para vir ao culto, eu chamo para as festas que a gente promove, eu levanto a bandeira. Eu sou membro dessa comunidade. Então por que eu não vou levantar a bandeira da igreja da qual eu faço parte? Por que não? Aí alguém pode espiritualizar a fala e dizer assim: mas eu levanto a bandeira de Jesus. Aleluia! Mas o Jesus que você anuncia, ele não está presente nessa congregação? O Jesus que anuncia, o Jesus que você levanta a bandeira, ele não faz milagres no nosso meio? Faz ou não faz, gente? Faz ou não faz? Vai só lá no Valdemiro Santiago, só lá no Edir Macedo que faz milagre. Hein? É isso? Não é porque tem gente que acha e na hora do milagre eu vou lá. Eu vou lá, mas Então o Jesus que você serve, ele não transforma, cura, ele não muda situações difíceis, ele não salva aqui no nosso meio. Então, porque se ele não faz nada disso, e muito mais, né? Eu falei só algumas coisas aqui, alguma coisa está errada. É sinal que esse Jesus não se manifesta aqui no nosso meio. Então, eu levanto a bandeira bem alta da igreja da qual eu sou membro. Eu não tenho vergonha disso. Eu levanto a bandeira da igreja da qual eu sou membro. Tá bom? Jesus, irmãos, ele está no nosso meio, está agindo,
está operando com poder e glória, ele passeia no meio do seu povo. Como diz lá em Apocalipse, ele passeia no meio dos castiçais. Louvado seja o Senhor que está no nosso meio. Amém? Vamos desconstruir outra frase que eu ouço. Eu obedeço só a Deus. Eu não obedeço o pastor comedor de arroz e feijão. Podia ter uma picanha nessa frase, né? Mas eu obedeço só a Deus. Eu não obedeço o pastor comedor de arroz e feijão. Irmãos, a pessoa que fala isso, ela precisa entregar a vida para Jesus. Ela precisa entregar a vida para Jesus porque, com certeza, ela não obedece a Deus. E ainda ela tenta espiritualizar o pecado de rebelião. É uma pessoa que não se submete a uma autoridade, ela está tentando espiritualizar um pecado de rebelião. Com essa frase, ela está dizendo assim: eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz. Aí o que essa pessoa faz com um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E aí? Como é que fica? Tem outra também, né? A pessoa evangeliza o camarada, o amigo, o parente, né? E na hora que essa pessoa demonstra interesse para com o evangelho, essa pessoa diz assim: procura a igreja mais próxima da sua casa. Procura a igreja mais próxima da sua casa. Sabe o que está oculto nessa frase, irmãos? Tem uma coisa escondida aí. Está dizendo assim: olha, que bom que você quer saber mais do evangelho. Agora se vira aí, sozinho. Procura uma igreja que não seja a minha, né? E vê o que eles vão falar com você. Pronto, eu já falei, já evangelizei, eu estou fazendo o trabalho para o reino. Isso, irmãos, é uma preguiça. Né? A pessoa está fugindo da ordem de Jesus quando ele disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E discipulado, ele requer tempo. Discipulado, ele requer trabalho. Discipulado requer oração. Discipulado requer andar junto. Requer tempo, tempo e tempo. Bem, por que a pessoa que você falou de Jesus não pode vir reunir com você? Tem que procurar a igreja mais perto da sua casa. Por quê? A sua igreja não é tão boa para ela, ou ela não é tão boa para reunir na sua igreja? Fica essa pergunta. Né? Então, irmãos, vocês estão percebendo que tem muita frase camuflada de espiritualidade que, no fundo, parece um cupim que vai matando a unidade de uma igreja. E a gente tem que ter sabedoria e discernimento para com essas frases. Eu poderia passar aqui à noite dizendo mais um monte de frases que, como essa, parece ser boas, espirituais, mas lá no fundo elas incentivam a individualidade de um povo. E quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de comunidade, nós estamos falando de grupo de pessoas. Temos que entender isso. E se é povo, é para andar junto, não é para competir um com o outro, é para andar junto. O texto que eu li no início da mensagem, o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, lá no versículo 8: tenham todos o mesmo modo de pensar. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Você já parou para pensar como que é grande o desafio de uma igreja? Ter o mesmo modo de pensar. Como que é isso? Casamento são duas pessoas, e a Bíblia diz assim, que formam uma só carne, mas essa uma só carne não pensa da mesma forma, não pensa da mesma maneira. E como então ter o mesmo modo de pensar? Agora voltando para a igreja, como ter o mesmo modo de pensar entre pessoas idosas, entre homens, mulheres, jovens e crianças? Enquanto os idosos querem cantar cantor cristão,
Os jovens querem cantar o famoso worship. As crianças querem cantar, eu vou falar aqui, eu nem sei se elas estão cantando isso ainda, homenzinho torto ou vaca voadora. Cada um quer cantar um jeito, só aí você já vê que tem um monte de diferença de opiniões. Aqui na nossa IBNJ ainda acrescentamos que temos irmãos de língua espanhola. Então, além da língua, a gente tem a questão da cultura diferente, a gente tem escolaridade diferente. Então, como ter o mesmo modo de pensar? Como ter o mesmo modo de pensar? Vamos juntando trechos da mensagem para a gente ir costurando aqui a nossa conclusão. Lembre-se do exemplo que eu disse? Eu só obedeço a Deus? Pois é. Uma igreja, ela precisa ter unidade de propósitos. Unidade de propósito. É só pensar no casamento. Agora vamos lá para a história do casamento. Eu e a Silvia, nós nos casamos. A gente não pensa igual em muita coisa. Tá? Mas quando nós resolvemos nos casar, nós estávamos dizendo que juntos nós iríamos atrás de vários propósitos. Ter filhos, ter casa, envelhecer juntos. Tudo isso estava embutido e acordado quando nós dissemos sim um para o outro. Então, da mesma forma, uma igreja, ela precisa andar dentro de um propósito bem definido. E nós temos que pensar assim, onde nós queremos chegar como igreja? O que nós pretendemos alcançar como igreja aqui no bairro? O que eu, membro dessa igreja, estou disposto a fazer para chegar nesse objetivo? Então, é por isso, irmãos, que existe uma liderança definida para ajudar na condução desse processo. Porque senão vai ficar 22 cores e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. E todo setor da sociedade, ela tem uma liderança. Não existe setor nenhum da sociedade sem liderança. Quando não existe liderança, existe um desgoverno. Na família, existe uma liderança definida por Deus. Dentro do lar, existe uma liderança bem definida por Deus. E em outros setores, existem lideranças definidas. E na igreja não é diferente. A igreja existe uma liderança definida. Eu li aqui um dos exemplos, o Hebreus 13:7. E só para vocês pensarem, vocês já perceberam que a primeira pessoa que é atacada em uma comunidade acaba sendo líder? Quando se começa grupinhos de rebelião, a primeira pessoa a ser atacada ou é o pastor, ou é alguém da família pastoral, para poder desestabilizar o pastor. E é um princípio de guerra. É um princípio de guerra, é uma guerra espiritual. Se acabar com o líder, ou pelo menos com a moral do líder, aí acaba com essa igreja. Acaba com essa igreja, acaba com o que une o propósito dessa igreja. E aí se dispersam todos. Se dispersam todos. Uma liderança servidora, ela é instituída por Deus para ajudar essa comunidade a caminhar e a cumprir o propósito que Deus tem para ela. Uma liderança servidora, ela é instituída por Deus. Então, um dos tópicos que eu quero deixar nessa mensagem aqui é que a liderança ela tem um papel primordial para ajudar a promover a unidade da igreja. E outro ponto que nós precisamos, como igreja, é entender que Deus se move no meio da unidade da igreja. Deus se move no meio da unidade da igreja. E eu sempre cito aqui o texto de Atos em que Pedro estava na prisão para ser morto, e no outro dia, e a igreja, o livro de Atos fala que a igreja fazia contínua oração em favor de Pedro, até que Deus enviou um anjo e soltou Pedro na prisão. Essa igreja ainda estava orando quando o apóstolo chegou e disse as maravilhas que Deus havia operado no meio dele ali, no meio dos soldados até. Então, Deus se move no meio da unidade da igreja. Deus se move no meio da unidade da igreja.
Uma vez Jesus falou que reino dividido, ele não pode subsistir contra si mesmo. É um princípio bíblico. Então, como eu disse aqui, nós somos diferentes, pensamos diferentes, temos culturas diferentes, mas a gente precisa estar unidos para que este lugar, para que esta igreja, para que esta comunidade, ela seja conhecida por todos como o lugar da manifestação da glória de Deus. Uma igreja unida, ela só prospera. É um ajudando o outro, é amizade, é amor, é comunhão. As fofocas, elas são deixadas de lado. As conversinhas fiadas não fazem parte mais daquele grupo. Né? A pessoa tem liberdade para explicar a situação que ela está passando e saber que alguém vai, pelo menos dar um abraço e orar por ela. Falar, olha, não sei o que falar da sua situação, do seu caso aqui agora, mas vem cá, eu vou orar por você. Né? Vou orar por você. Então, irmãos, a união faz a força. E a gente tem que entender que Deus se move na unidade da igreja. E o Senhor Jesus, ele levou tão a sério a unidade da igreja, que ele orou da seguinte forma: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Assim, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Está em João capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 23. Então, olha as frases que foram ditas nessa oração. Para que todos sejam um, para que eles sejam um, que eles sejam levados à plena unidade, que eles sejam levados à plena unidade. Então nós somos chamados e desafiados a viver a unidade clamada por Jesus. E é o amor que nos une. Precisamos ser a expressão da unidade pregada pelo Senhor Jesus. Uma pergunta para nós analisarmos aqui: o que Jesus diria da unidade da sua igreja? O que Jesus diria da unidade da sua igreja? E o que você está disposto a fazer para ajudar na unidade da sua igreja? Reforçando aqui a nossa conclusão, Deus se move no meio da unidade da igreja. E eu quero ver o agir de Deus em nosso meio. Você quer ver o agir de Deus no meio da sua igreja? Eu espero que todos queiram a mesma coisa. Então a gente precisa entender o quanto antes que igreja é um grupo de pessoas, é uma família, é unidade. Receba essa palavra em nome de Jesus.